Ok. Boa noite a todos. Esse é mais um webinar da Associação de Cardiointervenção. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o estado da arte no tratamento do defeito septo intra-atrial. E a gente procurou uma rede de panelistas aí que a gente possa discutir essa patologia de maneira bem completa. Então, eu vou começar dando boa noite aos nossos convidados. Temos hoje o Dr. Micael, que é ecocardiografista, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Pernambuco, tem título de especialista em cardiologia e ecocardiografia pela SBC, e é ecocardiografista do Hospital Procap e Rede D'Or, em Pernambuco. Boa noite, Michael. Boa noite. É um prazer estar com vocês. Tá bom. A CI também tem o prazer de contar hoje com o nosso querido amigo cirurgião cardiovascular Renato Pope, lá de Joinville. O Pope é uma liderança aí na cirurgia endovascular e na cirurgia transcatéter e estrutural do coração, e vai estar contribuindo com a CI hoje também. Boa noite, Pope. Boa noite a todos. Tá certo. Então, só para todos entenderem a dinâmica do webinar de hoje, a gente vai começar com uma aula de ecocardiograma na análise dos septos interatriais e de apoio aos procedimentos. Depois a gente vai ter o Rodrigo. O Rodrigo é membro da CI, ele é cirurgião cardiovascular lá em Goiânia, especialista em cirurgia minimamente invasiva, e coordenador da pós-graduação em cirurgia cardiovascular e cirurgia minimamente invasiva. E também o Dr. Diego Gaia, que é cirurgião cardiovascular, professor da Escola Paulista de Medicina, também aí um expoente na cirurgia endovascular e cirurgia transcatéter. Então a gente vai começar com o Michael com o ecocardiograma, e depois o Rodrigo vai falar de cirurgia minimamente invasiva, depois o Pope vai descrever os materiais e as próteses que são usadas para o tratamento percutâneo desses defeitos, e o Diego vai fechar explicando um pouquinho mais do procedimento transcatéter endovascular aí desses fechamentos. Tá bom? Então, já passo a palavra para o Michael aí, fica à vontade. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, boa noite. É um prazer estar com vocês, participar desse evento aí tão importante nesses tempos de pandemia. Coube a mim falar um pouco sobre a visão do ecocardiografista nessa nova modalidade de tratamento, que é a intervenção percutânea. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a correção dos defeitos do septo atrial é um procedimento relativamente simples, mas a simplicidade do procedimento ela é diretamente relacionada ao grau de integração que existe entre a equipe intervencionista e o ecocardiografista. É de extrema importância que o intervencionista conheça as imagens ecocardiográficas, como também é importante que o ecocardiografista conheça o passo a passo do procedimento. É essa interação que proporciona a simplicidade do procedimento e, consequentemente, os resultados que são extremamente satisfatórios. Bom, em primeiro lugar, é importante salientar que os defeitos do septo atrial, no caso agora da CIA, para que o procedimento ocorra de forma adequada, é importante que eu responda a essas 5 questões. Tá? Primeiro, é importante que eu confirme que a CIA seja do tipo ósteo-secundo. Tá? Esse procedimento de tratamento percutâneo, ele só é viável nesse tipo de defeito. Os demais defeitos do septo, ósteo primo, seio venoso, são inteiramente procedimentos para serem realizados ou por cirurgia vídeo assistida ou por cirurgia convencional. É importante também que a gente, ao avaliar uma CIA ósteo-secundo, identifique a repercussão hemodinâmica que este defeito está provocando.
E essa identificação da repercussão hemodinâmica, ela é vista através da sobrecarga volumétrica com dilatação das câmaras direitas, né? Essa é a repercussão hemodinâmica que os defeitos do tipo CIA pós-secundo provocam, né? Através de um hiperfluxo pulmonar que é bem analisado através do QPQS, que é justamente o fluxo pulmonar e o fluxo sistêmico. Quando esse índice de volume de fluxo é maior do que 1,5, se considera que há um hiperfluxo pulmonar e, consequentemente, é uma situação que leva à sobrecarga volumétrica das câmaras direitas. É importante que a gente tente identificar se o paciente apresenta algum grau de hipertensão pulmonar. Na realidade, o que a gente precisa descartar é que esse paciente tenha uma hipertensão pulmonar importante, com uma resistência vascular pulmonar indexada aumentada, sem resposta a vasodilatador pulmonar. Esses pacientes, eles realmente são contraindicados ao procedimento. Identificar a presença de lesões associadas, lesões potencialmente cirúrgicas. Obviamente que outros tipos de patologias associadas ao defeito do septo atrial também viabilizariam o procedimento, né? Haja vista a necessidade da cirurgia convencional ou videoassistida, né? E também, talvez o mais importante item, é avaliar a anatomia do septo atrial, né? Existem nuances que precisam ser bem avaliadas para que o procedimento possa ser feito de forma adequada. Na realidade, a gente tem como base as medidas da borda do septo interatrial, dessa CIA, com um valor de 5 milímetros, ou seja, membranas, bordas menores do que 5 milímetros poderiam viabilizar o procedimento, né? Ou seja, como regra, a gente admite bordas adequadas maiores do que 5 milímetros, excetuando, sim, a membrana, a borda antero-superior, aquela relacionada à aorta. Essa, sim, pode ser menor do que 5 milímetros, que não irá trazer maiores consequências ao implante da prótese. Para ilustrar, tem aqui um diagrama mostrando uma visão atrial direita do septo e com uma referência a uma possível CIA, tá? E as bordas que precisam ser avaliadas durante o procedimento, né? Nós vamos precisar de 3 janelas ecocardiográficas pelo método transesofágico. A janela 4 câmaras, a janela do eixo curto e a janela bicaval. Com essas 3 imagens, eu consigo avaliar todas as bordas da CIA e aí permitir com que seja implantado a prótese de forma adequada. Essa janela do eixo curto é aquela janela onde a gente tem uma visão transversal da válvula óssea, e é justamente essa região aqui do septo que a gente considera como a borda antero-superior, que seria, nesse diagrama aqui, relacionado à aorta, tá? Essa membrana pode ser realmente menor do que 5 milímetros. A gente tem uma borda antero-inferior vista na janela de 4 câmaras, e na janela bicaval a gente consegue observar as bordas relacionadas às cavas, né? A póstero-superior relacionada à cava superior e a póstero-inferior relacionada à cava inferior. Bom, visto que a CIA apresenta características adequadas para a oclusão percutânea, é importante que a gente faça a monitorização do procedimento de forma adequada. E para isso é importante que a gente consiga ter essa integração com o cirurgião ou hemodinamicista e consiga permitir com que esses 4 pontos sejam bem avaliados. Primeiro, confirmar o tamanho da CIA e realizar a medida do diâmetro estendido do defeito, né? Eu vou explicar isso mais na frente. Então, é importante também monitorizar a passagem do sistema de entrega, com a liberação dos discos e, no final, confirmar o posicionamento adequado do dispositivo. E, obviamente, após o término do procedimento, avaliar eventuais complicações, que são raríssimas. Aqui é para ilustrar a medida da CIA, né, no eixo bicaval. A gente tem aqui a nossa direita a cava superior e a nossa esquerda a cava inferior. É realizada uma medida
pelo método biplanar, mas, obviamente, isso também pode ser feito hoje em dia por técnica tridimensional, que é muito mais segura, onde você consegue definir completamente o aspecto morfológico do defeito. Bom, esse aqui é um videozinho mostrando uma grande CIA, tá? Um grande defeito do septo interatrial, né? Do tipo Osho II, onde você percebe bem aqui, ó, que a borda aórtica ela é mínima, né? Mas como vocês vão perceber mais na frente, não interferiu no implante adequado da prótese. Aqui é para ilustrar justamente aquela situação que eu comentei sobre o diâmetro estendido do defeito, né? É passado um balão através da CIA, e esse balão é gradualmente insuflado a ponto de permitir a interrupção do fluxo esquerda-direita pela CIA. É justamente nesse momento que se deve medir o tamanho da CIA, e é baseado nesse tamanho que é feita a escolha do tamanho do dispositivo, né, com próteses centradas, como vai ser explicado mais na frente. Há quem não use a técnica do balão, né? Há quem faça o procedimento sem essa medida do diâmetro estendido. Obviamente que existe uma chance maior de subestimar esse tamanho sem usar o balão e, consequentemente, uma maior chance de complicação, né? Principalmente naqueles casos onde você tem bordas muito finas e muito móveis, onde você precisa realmente ver qual o tamanho adequado da interrupção do fluxo. Aqui é para ilustrar o sistema de entrega, tá? É passado um catéter através da cava inferior, que atravessa o septo. Antes, isso aqui vai ser bem explicado posteriormente para o Diego, mas só para ilustrar, é passado um catéter com sistema de entrega, que vai ficar na posição, que vai ficar no átrio esquerdo, e logo após será liberado o primeiro disco, né? O disco que vai se posicionar sobre o defeito. Esse sistema é tracionado e só depois é liberado o segundo disco, que vai ficar ao lado direito. Para finalizar a CIA, né, aqui está mostrando a prótese implantada, né, mostrando que os dois discos estão bem posicionados. Nesse momento, o ecocardiografista ele tem que avaliar se a prótese apresenta as membranas do septo no interior do dispositivo, tá? E precisa avaliar a presença de shunt residual, tá? Como vocês podem ver aqui, existe um fluxo no interior da prótese. Esse fluxo no interior da prótese é normal, tá? Até essa prótese ser totalmente epitelizada, é passível de se permitir esse fluxo interno, né? O que você precisa avaliar aqui é se existe shunt periprotético, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, a prótese não precisa de nenhum shunt periprotético, apenas no interior do dispositivo. Para finalizar a CIA, aqui é uma visão tridimensional do dispositivo. Né? Vocês notam que o dispositivo ele realmente oclui completamente o orifício, tá? Permitindo aí que futuramente a repercussão hemodinâmica involua. Bom, falar um pouco aqui sobre FOP. Tá? As indicações habituais na literatura são essas três. Tá? AVC, AIT criptogênico, aquele intensamente investigado, sem uma causa definida, né, em pacientes com menos de 55 anos. Né? E a ideia é que esses pacientes que têm um FOP, eles têm um melhor resultado com a oclusão do que aqueles tratados clinicamente, tá? Na recorrência, na prevenção da recorrência do AVC. Né? Uma outra indicação seria aqueles pacientes para prevenção primária do AVC em mergulhadores profissionais com possíveis defeitos do septo atrial, né? Obviamente tentando evitar aí a doença descompressiva dos mergulhadores, né? Justamente aquela formação gasosa que ocorre em pacientes em pessoas com mergulhos de grande profundidade,
né, e podem, então, favorecer a embolização sistêmica através do FOP, né, fazendo a embolização paradoxal. E, por último, o tratamento da plastiapneia ortodeóxia. É um nomezinho chato de falar, mas, na realidade, são aqueles pacientes que apresentam dispneia de decúbito, né, principalmente quando estão em posição ortostática, com queda de saturação, e melhora desses sintomas e da hipoxemia ao apresentarem decúbito dorsal, né? Isso justifica pelo simples fato da pessoa, quando está em pé, sendo portadores de FOP, aumentarem o shunt direita e esquerda e, consequentemente, a hipoxemia. É um diagnóstico difícil de ser feito, concordo, mas que tem que ser pesquisado e pensado nesses pacientes que apresentam esses dispneicos em repouso, com melhora da dispneia ao decúbito dorsal e, consequentemente, melhora da oximetria, né, com o decúbito dorsal. Bom, quais são os critérios de seleção para um FOP tratável do ponto de vista percutâneo? Ou seja, os FOPs considerados de alto risco para eventos embólicos. São FOPs com túnel maior que 10 milímetros, com uma separação de lâminas também maior que 2 milímetros. Os pacientes que têm aneurisma do septo atrial e FOP associado também são considerados pacientes com FOPs de alto risco. Pacientes com FOPs e válvula de Eustáquio proeminentes, exuberantes, isso pelo fato da válvula de Eustáquio direcionar o fluxo da cava inferior para a fossa oval, né? E a passagem de macrobolhas após manobra de valsalva, em grande quantidade. A literatura diverge muito na quantidade de bolhas. Na realidade, a gente não vai contar bolhas, né? A gente observa se existe uma grande quantidade ou uma pequena quantidade nos primeiros 5 ciclos do exame, para poder definir se esse teste de macrobolhas foi positivo ou não, né? Ilustrando aqui para vocês, a gente observa aqui um túnel maior do que 10 milímetros, uma altura da lâmina, a separação de lâmina maior que 2 milímetros, a presença de aneurisma, né, que se configura por uma movimentação maior do que 1 milímetro, ou para a direita ou para a esquerda, associada à FOP, e aqui as bolhas, né, passando pelo FOP. Nota-se aqui que existe uma grande quantidade de bolhas, a gente não vai contar isso aqui para dizer que o teste foi positivo, obviamente foi. Aqui é para ilustrar a vocês um paciente que tem um FOP, né, mostrando que, na realidade, pelo próprio colo, já demonstra um fluxo até bidirecional, né, passando aqui por esse túnel. Aqui é a visão bicaval, mostrando que existe realmente um shunt bidirecional pelo FOP, tá? Espontâneo, sem manobra de valsalva. Mixel, mais 2 minutos, tá? Ok, estamos terminando. Aqui é uma visão tridimensional do FOP, uma visão do átrio direito, tá? Onde a gente observa uma protuberância na fossa oval com uma solução de continuidade. Bom, e para finalizar aqui, o procedimento do FOP, tecnicamente, vai ser explicado posteriormente, mas é muito semelhante ao procedimento da CIA, tá? Vai ser colocado um sistema de entrega através do orifício, liberado o primeiro disco do lado esquerdo, esse sistema é tracionado e colocado sobre a membrana da fossa oval e somente após isso é liberado o segundo disco. São feitas algumas manobras para se avaliar a segurança do dispositivo, né? E finalizando aí com a retirada do procedimento e tratamento eficaz. Bom, obrigado pela oportunidade, tá? Estamos à disposição para eventuais dúvidas, né? E lembrar que em breve todos estaremos juntos novamente. Apesar de ser uma boa maneira de socializar através desses eventos virtuais, nada melhor do que compartilhar momentos próximos, principalmente junto da família, né? Obrigado. Muito obrigado, Mixel. Antes de passar para o Rodrigo, eu queria lembrar a todos
que quem permanecer até o final aí do webinar, nós vamos estar sorteando 2 vagas para 2 cursos muito bons. Um curso do Inova, coordenado pelo Diego, em São Paulo, né, que é um curso voltado para intervenções transcatéter, né, o módulo de CIA, e o curso do Rodrigo também em Goiânia, né, o módulo de cirurgia minimamente de CIA também. A gente vai botar os detalhes todos no chat. Tá bom, Rodrigo? Boa noite, pode começar. Boa noite, todo mundo me ouve bem? Ok. Vou compartilhar minha tela aqui. Anderson, confirma para mim se você está vendo direitinho aí, por favor. Sim. Ok. Muito bem. Deixa eu só ligar aqui. Muito bem, boa noite a todos. Coube a mim falar aí sobre o estado da arte no tratamento de defeito septo-atrial através da videocirurgia. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, e é muito importante que fique claro que eu chefio um serviço que oferece todos os tipos de tratamento para os defeitos do septo, por todas as técnicas que existem. Então, tanto as cirúrgicas quanto aquelas transcatéter a gente oferece. Então, isso me cria uma facilidade de falar sobre o tema que eu vou abordar. Então, a nossa agenda hoje é do que se trata, quais as indicações de tratamento, quais as formas possíveis de abordagem, o tratamento por videocirurgia, né? Eu falo um pouquinho da nossa casuística também, e os resultados publicados em relação principalmente a comparação do tratamento transcatéter com o tratamento minimamente invasivo. Então, vou pular essa parte, vou falar bem rapidamente, mas o septo interatrial ele fica entre o ato direito e esquerdo, é desenvolvido durante a gestação, através da migração e degeneração do septo primo e do septo secundum, né? Um dos grandes problemas das comunicações dos shunts direita e esquerda são principalmente o AVC, através da embolia paradoxal, né? E a alteração de pressões nas câmaras direitas através da pressão exagerada do lado esquerdo, que é transmitida para o lado direito. O septo, na verdade, a gente tem algumas formas de apresentação dos defeitos do septo. A maior parte delas são do tipo ósseo secundum, que a gente pode ver aqui, sendo uma apresentação única ou multifenestrada. 20% dos defeitos do septo são do tipo ósseo primum, próximo à válvula tricúspide, né, o septo atrioventricular. E 5% do tipo seio venoso, tá? Que é superior, né? E o seio pode ser inferior também, e 1% do tipo seio venoso coronariano, que é uma apresentação bastante rara, mas que precisa estar na cabeça da gente quando a gente lembra disso. As indicações de tratamento são a presença de sintomas, né? Cansaço, dispneia, edema, por sobrecarga do lado direito do coração. Desculpe, vou voltar aqui. Peraí. Ixi, não estou conseguindo voltar. Aí. Presença de sintomas, cansaço, dispneia, edema, presença de arritmias, né? Principalmente pela distensão do átrio direito, a presença de infecções pulmonares recorrentes e a presença do AVC, né? Que hoje os protocolos, inclusive para FOP, não recomendam o fechamento de FOP em pacientes assintomáticos, a menos que eles tenham algum outro tipo de manifestação, como migrânia intratável, ortodóxia, né? Platipneia, mas o protocolo ele se baseia basicamente na presença ou não do acidente vascular cerebral. As contraindicações mais importantes são quando você tem um QPQS abaixo de 2, algumas referências dizem um QPQS abaixo de 1,5, isso é muito relativo, depende muito... Ixi, gente, voltou, desculpa. Muito relativo, depende muito da referência que a gente está usando, mas em geral é isso. E a gente tem que observar a hemodinâmica, principalmente do lado direito do coração. É importante que o paciente não tenha nem disfunção ventricular direita importante e também não tenha hipertensão pulmonar grave, daquela que não apresenta reversibilidade aos testes hemodinâmicos que são feitos previamente ao tratamento. Não é recomendado hoje o tratamento do CIA ou de FOP ou de qualquer defeito do septo como profilaxia de endocardite, salvo casos de exceção, né?
E quais são as formas possíveis de abordagem? A gente tem a já clássica, né, e absolutamente conhecida por todos, que é a cirurgia convencional, com esternotomia ou mini esternotomias, enfim. A cirurgia minimamente invasiva, onde se usa a visão direta, pode ser realizada através da visão direta do cirurgião, através da videoassistência, e quando você não tem visualização direta sobre o local onde você está tratando, que é a videotoracoscópica ou totalmente endoscópica. E o último tratamento, que seria teoricamente o menos agressivo, que é o tratamento transcatéter. Fica aqui a lembrança de que, para que haja cirurgia, a palavra cirurgia depende da presença de um cirurgião. E é importante que, se o tratamento transcatéter for feito por um não cirurgião, é um tratamento transcatéter. Se for feito por um cirurgião, é uma cirurgia transcatéter. E é muito importante a gente lembrar que o cirurgião cardiovascular é o profissional que, número 1, não tem limitações para esse tratamento, para escolher o tipo de tratamento, porque tem habilidade, treinamento, desde que tenha habilidade e treinamento para realizar todos eles, pode utilizar todos esses tipos de tratamento. E número 2, ele não tem nenhum viés de indicação do tratamento, porque ele não tem o item 1, ou seja, ele não tem um limite, uma limitação pelo fato de não realizar algum tipo de técnica dessas que foram descritas. Uma coisa interessante é que nesse trabalho japonês, né, o Japão é bastante arrojado, mas nesse trabalho japonês ele mostra que de 2000 para cá, a gente tem, comparando o número de fechamentos por cirurgia minimamente invasiva dos defeitos do septo e da utilização de oclusores, de 2010, 2011, o número de oclusores vem aumentando gradativamente, mas o número de fechamentos por cirurgia minimamente invasiva não mudou. O que significa que não há uma competição, e sim uma complementação dos dois métodos. Isso é importante que fique bastante claro. O tratamento, quando é utilizado a videocirurgia ou técnicas minimamente invasivas, ele causa menor trauma cirúrgico do que o tratamento convencional, menor transfusão de sangue, uma quantidade menos arritmia, menos dor, praticamente nenhuma, menos sangramento, né? Uma menor morbidade, ou seja, o paciente fica menos tempo hospitalizado, tanto na UTI quanto na ala, né? Um retorno mais rápido às atividades diárias, sem nenhum tipo de limitação, isso é muito importante. O paciente, quando recebe uma esternotomia, ele fica limitado durante algum tempo pós-alta em relação às suas atividades convencionais. Na cirurgia minimamente invasiva isso não acontece. E, além disso, tem uma melhora muito importante no aspecto cosmético. A gente tem a presença aqui do Renato Pope, que é um dos descritores aí de uma técnica que eu vou citar sobre o acesso minimamente invasivo e que ganhou o mundo e acabou se tornando conhecida como a Brazilian Technique. Bom, no tratamento pela videocirurgia é importante que a gente lembre que a gente não vai ter acesso direto ao coração e com isso a gente vai precisar de canulação dos vasos periféricos, geralmente é uma canulação bicaval, onde a gente acessa a cava superior pela jugular interna e a cava inferior e a circulação arterial através dos vasos femorais. Essa é a visão que a gente teria numa cirurgia aberta convencional, onde a gente observa o triângulo de Koch, a fossa oval, as cavas, a válvula tricúspide, mas quando a gente parte para a visão que a gente tem na videocirurgia, a gente observa que, obviamente, que tudo complementado pelo eco, o eco é fundamental, o professor Michel aí já falou, é muito importante a interação da imagem com o cirurgião, né, o operador do procedimento, enfim, se não for o cirurgião. E a gente observa que a qualidade de imagem, de detalhamento, muitas vezes ela é muito maior através da videocirurgia. A gente vê aqui o defeito bem identificado, o início do fechamento através da utilização do PET e aqui o fechamento completo já. Então isso dá para a gente detalhes que às vezes, mesmo com a lupa cirúrgica, o cirurgião vai ter dificuldade em observar esses tipos de detalhes e com a videocirurgia isso tem uma facilitação enorme. Essa é a primeira descrição que eu ia citar do Renato, né, e do Robson Poff, do Alisson, que em 2009 publicaram no Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, o primeiro acesso transareolar, né? E obviamente que isso pegou, porque é um acesso extremamente interessante para correção de CIA, porque você, como é um acesso super anterior, você cai de frente para CIA, então é muito fácil, né, da gente facilita muito o acesso. Isso evoluiu, obviamente, para o acesso periareolar, que foi publicado em Innovations por esses colegas aí,
A gente tem o maior orgulho aí do Pope, do Pofo, né, da Paola, dessa equipe que publicou isso, do Alisson, porque levou realmente o nome do nosso país para revistas altamente renomadas. E aí essa técnica pegou, que é a técnica infraareolar. No nosso serviço, a gente desde o começo só utiliza essa técnica, a transareolar no começo e depois a infraareolar para fechamento dos CIAs, e o resultado estético e cirúrgico geral é muito positivo. A nossa casuística, a gente tem em 6 anos 154 casos de CIA, uma idade média de 42 anos, com um paciente mais novo 16 e mais idoso 65. Tempo médio de SEC, é importante vocês observarem isso aqui com relação aos trabalhos que eu vou mostrar mais adiante, que o tempo médio de SEC foi de 65 minutos, o tempo médio de clampeamento de 27 minutos, tempo médio de ventilação mecânica de 3 horas, mas eu acredito que dos últimos 50 casos para frente, para cá, a gente praticamente tem estubado todos os pacientes na sala, então no início demorava um pouco mais, mas isso tem muita repercussão do ato anestésico, né? Houve uma modernização muito importante nos últimos 5 anos da anestesia, com os bloqueios periféricos, enfim, a não precisar mais entubar seletivamente o paciente, e o nosso tempo médio de internação em UTI de 22 horas, e o tempo médio de internação hospitalar de 3 dias. Observem os tempos de SEC e clampeamento e os tempos de ventilação, internação em UTI, internação hospitalar, com relação aos trabalhos que a gente vai apresentar. Como que a gente aprende isso? Se vocês quiserem entrar em contato conosco, a gente tem um fellow de cirurgia minimamente invasiva, um fellow de cirurgia minimamente invasiva que está se iniciando esse ano, e a gente tem a nossa pós-graduação em cirurgia cardiovascular minimamente invasiva, que é modular, anual, já está no nosso segundo ano esse ano, e é onde vai ser sorteado no evento aqui uma vaga para o módulo de CIA. Muito bem. Em relação... e aí? A gente tem essas duas opções. O que a gente faz? O que é melhor? É melhor fazer por catéter ou é melhor fazer por minimamente invasiva por vídeo? Bom, vamos mostrar algumas experiências de alguns centros aqui, né? Esse centro italiano tem uma experiência de 20 anos no uso de cirurgias minimamente invasivas no fechamento dos defeitos do septo, mostrou que para os defeitos do septo tipo ósseo secundum é seguro, eficaz, tanto em crianças quanto em adultos, e tem um apelo cosmético sensacional por se tratar de um tratamento cirúrgico, né? Então, quando a gente olha aqui as características dos pacientes que foram elencados nesse estudo, a gente observa que foi utilizado tanto a mini-esternotomia quanto a toracotomia lateral, quanto a toracotomia anterolateral, né? Ou RAT, né? Que é a toracotomia anterior, e a gente observa que os tempos de circulação extracorpórea são de 33, 35, 32 minutos, tá? Menos tempo do que os nossos, como eu demonstrei, né? Mas quando a gente olha os tempos de UTI, são exatamente iguais. A gente está falando aqui de 1 dia de UTI, e os tempos de hospitalização de 6 dias, e a gente tem um tempo de hospitalização média, apesar de um tempo de SEC muito maior, o dobro praticamente, a gente tem um tempo de hospitalização média de 3 dias. Então tem pacientes indo de alta no segundo e tem pacientes indo de alta no quarto. Então mostra que alguma coisa diverge nisso aí, provavelmente é a técnica da circulação extracorpórea que é utilizada. Um outro estudo que foi publicado numa revista japonesa, os japoneses publicam muito sobre essa comparação do tratamento transcatéter com o tratamento minimamente invasivo, e mostrou a mesma coisa, que o que tem mais diferença é a questão do tempo de hospitalização, que fica entre 6 a 8 dias na cirurgia minimamente invasiva e entre 2 a 4 dias no tratamento percutâneo, que também, na nossa casuística, está muito mais próximo do tratamento percutâneo dos trabalhos internacionais do que da cirurgia minimamente invasiva. Esse outro trabalho publicado também sobre a população pediátrica na Congenital Heart Surgery mostrou que, quando a gente compara a cirurgia aberta e quando a gente compara a VATS, que é a cirurgia endoscópica, né, o que tem diferença a gente tem aqui, tempo médio de clampeamento, 14 e 26 minutos, bem próximo daquilo que a gente tem. E quando a gente vai o tempo de bypass, temos 60 minutos, que é bem próximo daquilo que a gente apresenta também. Quando a gente olha o tempo de internação em UTI, eles têm 26 para cirurgia aberta e 19 horas para cirurgia endoscópica, o nosso tempo é de 22 horas, e o tempo de internação hospitalar bem próximo do nosso, que é de 3,5 dias, e o nosso em torno de 3 dias, né? A cirurgia minimamente invasiva, quando a gente compara com
esse trabalho foi interessante porque mostrou uma reconsideração no standard of care do tratamento dos defeitos do septo. Ou seja, o que é melhor fazer? O que o trabalho mostrou é que, na verdade, o que é melhor fazer é ter as duas opções. Então, é aquilo que o cirurgião pode oferecer. O cirurgião ele sempre pode chegar para o paciente que chega com defeito do septo no consultório ou que ele vai dar um parecer e dizer, olha, eu tenho 3 tratamentos para te oferecer. O tratamento aberto, convencional, o tratamento minimamente invasivo por vídeo ou sob visão direta e o tratamento transcatéter. E a gente vai escolher em conjunto com o time do coração, a time com o paciente, qual vai ser o melhor. Nem todas as especialidades podem oferecer essa ampla gama de tratamentos, esse escopo tão amplo de tratamento. Quando a gente olha esse trabalho aqui, a gente vê que praticamente não há diferença no tipo de seleção dos pacientes, né? A gente vê os dados perioperatórios dos pacientes que foram submetidos a minimamente invasiva, tempos de SEC e de clampeamento mais longos que o nosso, mas com tempos de ventilação mecânica, tempos de UTI, tempos de estadia hospitalar parecidos, apesar da estadia hospitalar ser maior. E o que a gente mostra no follow-up data desse grupo de pacientes foram 95 pacientes para MIX e 169 para oclusão com uso de oclusores, né? A gente mostra que o uso dos oclusores não é um procedimento espetacular, nós também fazemos, tem uma casuística interessante no nosso serviço. Entretanto, esse trabalho demonstra que os pacientes que fazem uso do oclusor, eles apresentam um maior índice de fibrilação atrial, tá? Eles necessitam de uma quantidade de anticoagulação maior do que os pacientes submetidos à cirurgia, tanto na alta quanto no follow-up de 3 meses, e eles apresentam um índice de AVC maior do que o da cirurgia videoassistida. Então, a cirurgia videoassistida é melhor do que o oclusor? Não. O objetivo é que quem faça os 2 procedimentos consiga selecionar o melhor método para o paciente. E um dos grandes problemas do tratamento com oclusor ser realizado por quem não é cirurgião é exatamente isso. Todos aqui, praticamente todos, já viram isso acontecer. Graças a Deus acontece com menos frequência a cada dia, mas acontecer de um dispositivo se desposicionar e precisar ser abordado cirurgicamente para retirada. Para isso é importante que a pessoa que esteja realizando o procedimento seja capaz de colocar o paciente em circulação extracorpórea, porque senão essa cirurgia se torna inviável e hoje em dia o único profissional capaz de fazer isso é o cirurgião. Estou concluindo, ainda falando sobre esse estudo que eu falei. Esse estudo foi um estudo de 2002 a 2014, então um estudo longo, e que demonstrou que a cirurgia minimamente invasiva ela é segura e reproduzível, com 0% de mortalidade, né? Ela cria um fechamento mais permanente, mais completo do que o uso dos oclusores, diminui a taxa de fibrilação atrial, tá? E diminui a necessidade de anticoagulação desses pacientes, porque o grande problema dos pacientes que usam oclusor é ter algum shunt residual que resolve o problema hemodinâmico, mas não resolve o problema da embolia paradoxal. E aí o paciente tem um oclusor e continua com um problema, que é a possibilidade de ter um AVC por embolia paradoxal, né? Entretanto, os 2 métodos são interessantes. O que eu deixaria como take-home message é: faça escolhas seguras, porque segurança em primeiro lugar, o caminho seguro é sempre o melhor caminho, e na nossa opinião, o caminho seguro é sempre com quem pode e tem a capacidade de fazer tanto o procedimento inicial quanto um procedimento de resgate, se houver necessidade. Acho que era isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenha sido bastante claro. Obrigado, Rodrigo. Antes de passar para o Pope, só para ressaltar aqui, no chat tem algumas orientações sobre sorteio. Então, para quem quiser participar do sorteio, né, são 3 sorteios, 3 módulos aí que a gente vai sortear, escreva sorteio lá no chat do webinar. Tá bom? Então, bem-vindo, Pope, boa noite. A palavra está contigo. Bom, boa noite a todos. É realmente um prazer enorme estar aqui com vocês, mesmo que seja de forma virtual, mas assim, eu acho que a gente aprendendo com esse tipo de reunião, e a gente consegue agora sentar na nossa casa, no nosso hospital, e ter acesso aí a uma plateia de 60, 70, 100, 200 pessoas, que não era uma coisa que a gente estava acostumado com as reuniões.
pessoal me pediu para que eu conversasse um pouco com vocês sobre dispositivos de fechamento desses procedimentos, principalmente CIA, e eu vou falar também um pouco de forame oval. Eu sempre digo para o pessoal que trabalha aqui comigo e que está chegando que uma das coisas mais importantes quando você vai passar para a plataforma transcatéter é você conhecer muito bem o dispositivo que você vai usar. Porque você não tem como reajustar, como você faz, por exemplo, quando você está mandando um teste de pericárdio bovino, que você pode medir, você ajusta, você mede de novo, daí você começa a sutura e começa a fazer. A CIA na verdade, é uma grande escola para a gente, né? Eu acho que é a primeira cirurgia que a gente faz como residente, é a primeira cirurgia que a gente faz como cirurgia de peito aberto, também é a primeira cirurgia que a gente faz quando a gente está aprendendo minimamente invasiva, com vídeo, e talvez seja uma das... agora vai começar a ser também uma das primeiros procedimentos que nós vamos começar a fazer como procedimento endovascular, né? Por ser um procedimento relativamente simples, ele tem poucos passos, você precisa de uma técnica, algumas técnicas só de cirurgia endovascular, e é um procedimento relativamente seguro, que você vai fazer uma punção venosa, um procedimento que dá muito retorno pessoal, dá um prazer muito grande de você ver que você conseguiu concluir com segurança esse procedimento. Os dispositivos que nós temos disponíveis agora aqui no Brasil, no ano de 2020, que é quando a gente está fazendo esse procedimento, esse webinário, são alguns, né? A Abbott adquiriu a Sanjude, que adquiriu previamente, tinha adquirido a AGA, e tem o dispositivo Amplatzer, que foi o dispositivo que nós, na verdade, acho que foi um dos pioneiros para esse tipo de procedimento. É um dispositivo bem difundido, fácil acesso, já tem, acho que a maioria dos convênios já tem com ele negociado também. Nós temos também no Brasil a Cardia Ultracept, né? Está aqui o pessoal da Neomex, que muita gente pergunta quem que disponibiliza esse dispositivo. A Neomex distribuído no Brasil inteiro, então se precisar dele, só ligar para algum representante deles. A Gore, ela já teve com alguns dispositivos, eu vou falar sobre eles, tiveram alguns problemas, foram recolhidos, eles redesenharam o dispositivo. Vai vir agora, conversei com o Pedro, que na verdade é da minha região, quem trabalha com a Gore, e o Pedro me falou que está saindo o registro, então deve estar chegando aí esse ano, no máximo no ano que vem, deve estar chegando um novo dispositivo Cardioform. A LifeTech também é um dispositivo extremamente difundido no Brasil, é o Cera Flex, né, que eles têm. É um dispositivo muito bom, e a Oclotec também trabalha com esse tipo de dispositivo. Cada um deles são muito parecidos entre si. Na verdade, a ideia de um dispositivo de fechamento de defeito de septo é muito simples. São 2 discos conectados e você consegue abrir um disco de cada vez com manobras diferentes, como você avança o disco e depois você faz um pullback e só acomoda o segundo disco. Então, basicamente, todos eles são parecidos, porém, eles têm algumas diferenças entre si, né? Então, nós vamos começando. Eu estou falando aqui para não deixar nenhum dos meus amigos aí que trabalham com os dispositivos, deixando eles chateados. Eu vou começar por ordem alfabética. Então, a Abbott, que foi quem comprou a Sanjude, que por sua vez foi quem comprou a AGA. Então, tem o Amplatzer. O Amplatzer é um dispositivo que todo mundo tem uma experiência muito larga com ele. É um dispositivo fácil, implante, fácil navegabilidade, que são características que a gente sempre quer em dispositivos endovasculares, seja endoprótese, seja válvula, seja
oclusores. É um sistema muito simples, é muito pouco provável que você vai ter um problema com eles na hora do implante, e basicamente funciona como ele tem uma guia metálica onde você rosqueia a prótese, né? E a prótese, então, ela é toda feita de nitinol, ela consegue entrar dentro de uma bainha, geralmente uma bainha de Mullins, e você, então, consegue fazer com que esses dois discos, do lado esquerdo e do lado direito, eles conseguem, então, ser disparados independentemente. E quem vai mostrar como que funciona e como que faz a técnica cirúrgica, o Dr. Diego Gaia, daqui a pouco, então, vai mostrar para vocês. Então, basicamente, é um dispositivo que, como ele é uma malha muito fina de nitinol, para quem trabalha em arco em C, ele vai começar a trabalhar, vai começar a implantar em arco em C, é um dispositivo um pouco mais difícil de ser visualizado, tá? Num aparelho de hemodinâmica, você consegue visualizar ele muito facilmente, mas nos arcos em C que a gente tem usado, eu uso muito arco em C, né? O pessoal até faz brincadeira, faz bullying comigo, porque eu não tenho acesso a salas híbridas muito complexas, né? Eu tive que montar uma sala híbrida da humildade, como eu chamo, mas esse dispositivo é mais difícil realmente de ser visualizado nesse tipo de equipamento. É um equipamento americano, é um dispositivo americano, fabricado nos Estados Unidos, e largamente distribuído pelo representante da Abbott, daí cada um de vocês pode procurar na região de vocês. Passando aqui para ver, esse aqui é o sistema de como ele vem todo desmontado, né? Vem a prótese separada, onde você rosqueia, você passa por dentro do loader, esse é o loader, pela válvula, você passa por dentro esse dispositivo aqui, que é onde você vai atarrachar na ponta a prótese, você tira o líquido, você tira o ar de dentro do sistema, e quando você cruza o defeito com a bainha de Mullins, você avança até ele sair por essa ponta, um disco, e depois você posiciona e faz o pullback, e o segundo disco então fica disparado. Depois o Diego vai mostrar para vocês como é que funciona então um procedimento. Mas esse aqui basicamente é o sistema todo do dispositivo da Abbott, que se chama Amplatir ASD, que é de Atrial Septal Defect. A Cardia também é uma outra empresa, ela tem também é uma empresa americana. Para quem trabalha com arco em C, é a prótese mais fácil de você visualizar, porque ela tem essas marcações que são no material mais denso, então você consegue visualizar muito mais facilmente. Depois eu tenho um vídeo que vai mostrar isso aí. Só com um detalhe, foi a primeira prótese que eu usei para implante. Ela teve um problema de absorção do tecido, que estava ocasionando então novos defeitos daí que precisaram ser reabordados, mas foi mudado então o tecido agora e aparentemente resolveu o problema. Para você montar ela também, você passa ela todas elas, o sistema de montagem é muito semelhante em todas, onde você passa pelo loader para você conseguir então introduzir na bainha de Mullins. Esse daqui você tem um dispositivo como se fosse um biótomo, e ele é bem intuitivo, porque quando você fecha a mão, a garrinha lá na ponta, que é essa daqui, fecha. E na hora que você quiser liberar, você simplesmente se abre a mão e a garrinha abre e você consegue liberar ele então. Esse daqui também foi, como no começo da nossa experiência a gente usou bastante esse tipo de dispositivo, teve uma descrição de caso, porque foi provavelmente um dos primeiros casos que a gente usou Eco 3D. Foi lá em 2015 e a gente acabou publicando esse trabalho na revista de ecocardiografia, se não me engano, junto com o Dr. Marcelo Vieira, que quem conhece aí em São Paulo. O Dr. Marcelo Vieira é um ecocardiografista sensacional. E ele que conseguiu essas imagens aqui, então, da prótese, ainda já nos dois lados, disco do lado esquerdo, disco do lado direito, e ainda aqui está a bainha, ainda está o dispositivo
seguro. Aqui a face do átrio direito e da face do átrio esquerdo. Então dá para ver muito bem as características do tecido do dispositivo já implantado. É um dispositivo que tem diversos tamanhos e o perfil dele é bem baixo. Então esse aqui é a imagem então do procedimento. Vocês veem que essas marcas metálicas, se eu não me engano, isso aqui acho que é marca de ouro, fica muito fácil de você visualizar a prótese, porque os fios de nitinol são muito finos. Então essa característica dessa prótese faz com que ela seja um pouco mais fácil de a gente visualizar. Agora tem um caso interessante. Agora ela tinha um desenho um pouco diferente dos dois discos, né? Ele tinha um dispositivo que tinha uma hélice, né? Que inclusive o nome desse dispositivo era Helix. Esse dispositivo teve problema, foi recolhido e eles saíram do mercado e estão voltando agora com o Cardioform, que é um dispositivo que daí já está muito mais próximo. Como ele não está no Brasil, não deu... só um pouquinho. Que deu uma pane aqui. Tem que abrir o PowerPoint caiu. Enquanto você ajeita, só quero reforçar sobre o sorteio, tá? Para quem quiser participar do sorteio dos módulos, uma vaga no módulo de CA presencial no curso de cirurgia minimamente invasiva em Goiânia. Uma vaga... Aí, voltou já. É só botar a palavra sorteio no chat, tá bom? Então vamos tentar aqui, vamos ver se... Então esse é um vídeo institucional da Gore, mostrando o dispositivo novo. Tem um sistema novo de deployment, que é como se fosse uma grelha de câmbio automático daqueles antigos, onde tenha vários estágios. E ele está muito mais parecido com o desenho normal dos dois discos, né? Ainda tem uma forma de conformação um pouco diferente. Eles usam PTFE expandido, porque obviamente é da Gore, onde eles são experts nesse sistema. Então aqui tem aquele sistema de grelha que você vai disparando e você vai abrindo os diferentes estágios. E o implante é igual, você vai reposicionando, depois você solta tudo. Aqui em cima tem um sistema onde você libera o nitinol, depois você só puxa o fiozinho e está liberado o dispositivo e ele fica então no lugar. Agora tem que esperar só esse dispositivo. Ele é bem elegante, parece ser um dispositivo muito interessante, fácil de disparar. Nós temos que aguardar então ele chegar no mercado para que a gente possa começar a ter experiência. A Lifetech é uma empresa chinesa, comercializa o Seraflex da ASD, de Interceptor Defect. Aqui no Sul é muito utilizado, a empresa que fornece ele é uma empresa que tem bastante presença no mercado, e ele tem uma diferença de desenho interessante. Ele tem do lado do átrio esquerdo, ele não tem aquela conexão, né? Esse dispositivo, o Seraflex, né? O Cera já é bem mais parecido com o do Amplatzer, né? Então, com isso eles alegam que tem menos risco de embolia. Ele já vem, você não precisa anexar o dispositivo, ele já vem preso com um fio de nitinol. E ele tem uma bainha guiável. Então, você consegue fazer flexões grandes, deflexões grandes com esse catéter, que pode ser interessante para alguns tipos de defeito, né? Ele vem, então, já vem montado, você não precisa anexar ele no sistema de disparo. Tem uma flexibilidade grande, né? Isso aqui para você ajustar e colocar ele acomodar ele, então, para fazer o
no septo é bem interessante esse tipo de característica. Ele é recoberto, então, para não liberar o níquel, né, do nitinol. E o sistema de disparo dele é muito simples também. Ele já vem preso. O sistema de disparo tem uma trava e depois da trava você tem o gatilho onde você retira. Ele tem 3 tipos, né, para forame oval, para septo, para CIA normal, e ele tem uma que eles chamam de acribiforme, que é para CIA multifenestrado. Então aqui está o sistema de disparo dele, você tem uma trava de segurança e depois você puxa e você libera o fiozinho de nitinol e aí está liberado. Então é uma forma um pouco diferente do que a rosca no Amplatzer e o tipo do biótomo do Cardia. A Occlutech é uma empresa sueca também, um dispositivo que esse eu tenho uma experiência muito boa com eles também. Navegabilidade muito fácil, o material é revestido para não ter liberação também no níquel, vários tamanhos. Eles também possuem uma bainha guiável, né? É um dispositivo que tem um sistema de disparo, esse que você tem que montar também, mas você coloca nesse hubzinho, você coloca é tipo um biótomo também, mas é mais simples de colocar do que o biótomo da Cardia. E é um dispositivo que você consegue visualizar relativamente bem também com arco em C, né? Desses que eu mostrei, quando você faz com arco em C, talvez seja melhor o Cardia e o da Occlutech, que são os mais visualizáveis, assim. Então, acho que, falando do Occlutech, era o último dispositivo. Gostaria de agradecer muito vocês, a paciência aí de ter visto. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Estou à disposição de vocês, de qualquer um que vocês queiram me ligar, mandar e-mail, para que eu possa tirar dúvidas, se precisar da minha ajuda para algum tipo de implante também, se precisar que eu vá, eu vou. Quem me conhece sabe disso. E passar a mensagem de que isso vai acabar, nós temos que ter paciência, a situação que nós estamos vivendo vai acabar, vai passar, nós vamos voltar aos nossos convívios e agradecer demais aí vocês pelo convite. Excelente, Foucault. Muito obrigado. Agora eu já vou passar a palavra para o Diego. Olá, boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um instante, para que a gente possa ver. Obrigado pelo convite, Anderson, ACI. Antes de mais nada, eu queria só complementar um pouco e lembrar da Alepu, né? A Alepu Medical tem promovido diversos treinamentos, não tem nenhum conflito de interesse com essa fala minha, mas a Alepu Medical tem promovido diversos treinamentos ao redor do país, tem apoiado bastante os cirurgiões e é uma outra opção, né? É um produto muito semelhante, né, ao Amplatzer, também de nitinol, com sistema de parafuso, e é uma outra alternativa no mercado. Acho que vocês estão vendo a minha tela aí, está compartilhada direito, Anderson? Você está vendo a minha tela? Então vamos lá, me coube falar sobre o fechamento percutâneo, né? Para quem a gente deve fazer, quando a gente deve fazer, como a gente deve fazer. E essa é uma tarefa difícil depois de tudo que aconteceu hoje, né? O Rodrigo mostrou resultados excelentes da cirurgia minimamente invasiva, né? Fechando defeitos às vezes complexos, mas eu queria dizer que o tratamento percutâneo também é capaz de fechar defeitos complexos, como a gente está vendo nessa sequência de ecocardiogramas e tridimensionais. Então, na verdade, talvez essa não seja bem uma aula de dizer como é que a gente vai fazer o procedimento, mas se existe alguma competição entre cirurgia e os procedimentos minimamente invasivos, se eles são competitivos ou complementares. Eu realmente não combinei nada com o Rodrigo, né, sobre essa aula, mas o nosso conflito de interesse ficou muito parecido, Rodrigo. Eu queria dizer que meu conflito é que eu sou cirurgião, então eu ofereço aos meus pacientes tanto técnicas percutâneas como cirúrgicas. O que vocês vão ver ao final dessa apresentação realmente é o mundo ideal em benefício do nosso paciente, né? A gente voltar um pouquinho na história do fechamento das comunicações interatriais, a gente precisa lembrar que isso não é uma coisa de hoje. Não foi nos últimos 2, 3, 4, 5 anos que se começou a tentar fechar
um defeito do septo interatrial por uma técnica percutânea. As primeiras tentativas de fechamento percutâneo, os primeiros devices foram desenvolvidos na década de 70, entre 72 e 75, as primeiras publicações experimentais dos dispositivos do tipo umbrella, ou seja, do tipo guarda-chuva, né, que foram os dispositivos que o Pope mostrou, né, a gente ter um disco de um lado, um disco do outro, esses discos se encontrarem e deixarem no meio uma borda de septo e segurarem nas bordas da comunicação interatrial e conseguirem ocluir esse defeito sem necessidade de estereotomia, circulação extracorpórea e pensamento aórtico, muitas das vezes. A primeira vez que um indivíduo conseguiu fazer isso com sucesso foi a prótese de Kingsmill, né, em 1976. Então veja que muitos de nós aqui não tínhamos nem nascido quando o primeiro paciente de 17 anos que não queria ser operado, então veja que a história de não querer ser operado não é uma coisa tão recente assim, foi submetido a um procedimento como esse. Foram 5 procedimentos de fechamento, 2 com resultados subótimos. É claro que quando a gente vê as próteses que eu estou mostrando aqui nessa imagem, com as próteses que o Pope mostrou, as próteses são muito diferentes hoje, os resultados são muito melhores. Mas o Dr. Terry King conseguiu apresentar nenhuma mortalidade, nenhum evento isquêmico, mas era um device de 23 French, que não permitia reposicionamento, não permitia ser retirado, e abriu a porteira para que a gente pudesse fazer esse fechamento percutâneo cada vez de maneira mais eficiente. E dali para frente, uma série de companhias passaram a desenvolver procedimentos e devices com formatos diferentes, características diferentes, tentando chegar num device ideal. Então, quando a gente olha uma lista como essa, a gente percebe que não tem nenhum ideal e que cada situação pode demandar próteses diferentes, como o Pope mostrou hoje, né? Cada uma tem uma característica de facilidade ou de dificuldade de implante em situações diferentes. Então, isso aqui, durante muito tempo, foi, na verdade, uma luta, né, entre cirurgia e plug, dizendo, não, eu sou mais seguro, eu mando embora mais rápido do hospital, eu tenho menos complicação, eu tenho um reparo mais durável, e o que vocês vão ver é que isso passou a ser, na verdade, uma técnica muito complementar. E que essa história do indivíduo não querer cirurgia, o indivíduo não quer a cirurgia com esterotomia mediana, né? Quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, a coisa muda muito de figura, como o Rodrigo mostrou. Então, isso deixou de ser uma briga entre cirurgia e device. É uma briga ou uma competição saudável entre cirurgia minimamente invasiva e device. Ninguém aqui está colocando a possibilidade hoje de se fazer uma esternotomia mediana para corrigir um defeito do septo interatrial. Quando a gente fala de usar um dispositivo como esse, a gente tem uma série de benefícios potenciais. Evitar a circulação extracorpórea, não ter nenhuma cicatriz no tórax, ter menos sangramento, menos tempo de internação, fazer esses procedimentos como day clinic, treinar o doente de manhã, fazer e mandar ele embora no mesmo dia, né? Fazer com que ele retorne mais precocemente às suas atividades e talvez um potencial benefício econômico. E nessa hora eu gostaria de dizer, Rodrigo, que você tem que chorar algumas lágrimas aí, né? Porque afinal de contas, por mais que a cirurgia minimamente invasiva seja minimamente invasiva, ela ainda tem alguma cicatriz e algum tempo de internação. O Rodrigo deve estar agora querendo me matar pela foto dele que eu aqui coloquei na apresentação. Quando a gente fala de CIA, é lógico que o device não é capaz de tratar qualquer tipo de CIA como a cirurgia convencional. Quando a gente olha o átrio direito, né, o defeito que está no local do forame oval, o defeito tipo ósseo secundo, 80% dos defeitos estão nessa posição, são os defeitos ideais para esse tipo. Os defeitos que estão fora dessa posição, como ostium primum, os defeitos do tipo veia cava superior, tipo seio venoso, seio coronário unroofed, esses defeitos não são passíveis de tratamento gold standard por técnica, por dispositivos de oclusão. Então, o que a gente vai tratar aqui, o que a gente está falando são defeitos ostium secundo, que são 80% dos defeitos. Ostium primum e defeito seio venoso estão fora do escopo de tratamento percutâneo por técnica clássica. Então, são 80% que são tratados. 20% a gente nem vai discutir. E por que eles não podem ser tratados? Por que eles são de reparo cirúrgico? Principalmente por falta de condição anatômica ou por proximidade com alguma outra estrutura cardíaca, como no caso do CIA ostium primum, que tem uma proximidade muito grande com as válvulas atrioventriculares, como a gente está vendo aqui, o que faz com que o apoio do dispositivo seja inadequado ou que ele interfira com a excursão de duas dessas válvulas. Ou então, quando um defeito é um defeito do tipo seio venoso, cava superior, ele pode
também interferir com a drenagem da cava superior, ou ter algum outro defeito associado. É muito comum o ostium primum estar associado, por exemplo, com clefts da válvula mitral e, portanto, precisarem de correções associadas, que a cirurgia minimamente invasiva é capaz de apresentar, mas que a correção percutânea não é capaz de fazer para esses doentes. Né? Aqui, outro exemplo, veja que essa CEA está dentro da veia cava superior aqui no ecocardiograma transesofágico. Isso é um reparo de tratamento cirúrgico, minimamente invasivo ou por esterotomia mediana a céu aberto. Não é um reparo adequado, na imensa maioria das vezes, para um procedimento percutâneo, e esses casos devem ser veementemente evitados de serem tratados dessa maneira. E para que a prótese fique no lugar, a gente precisa ter borda, ou seja, precisa ter aonde a prótese beliscar, aonde o disco apoiar do lado esquerdo e do lado direito. E como o Michel mostrou hoje aqui para a gente, o eco é fundamental nessa decisão. Então, as janelas ecocardiográficas que vão mostrar a borda para a válvula V, como vocês estão vendo aqui na linha amarela, a borda da cava superior, a borda da cava inferior, a borda aórtica e a borda posterior, vão dizer para a gente se em toda a circunferência desse defeito existe uma borda adequada para que essa prótese fique apoiada. Isso é muito diferente da cirurgia convencional. Na cirurgia convencional, o próprio Pope mostrou hoje, a gente consegue ajustar o PET, ajustar o ponto que a gente está dando, então a gente fecha qualquer defeito do septo interatrial. Já com o device, como vocês estão vendo aqui, ele precisa ficar apoiado, ele precisa morder, ficar um sanduíche. E, portanto, nem todos os defeitos são favoráveis. Então, defeitos pequenos, com muita borda, como os da esquerda, são favoráveis. Defeitos grandes, com pouca borda, bordas inadequadas, muito pequenas, abaixo de 5, 3 milímetros, são bordas desfavoráveis. Então, o que a gente quer no eco é exatamente isso, saber aqui, ó, se o nosso disquinho vai conseguir morder uma borda adequada. E borda precisa ter pelo menos 5 milímetros, à exceção da borda aórtica, como nós estamos vendo aqui. Veja que na aorta, o device é capaz de montar na aorta, ele abraçar a aorta dos dois lados, então bordas aórticas pequenas não limitam, na maioria das vezes, o fechamento por técnica percutânea. Então a gente precisa responder 3 perguntas. O porquê que a gente vai fechar, como a gente vai fechar e o melhor momento. E o porquê está aqui, no Guideline de 2018. Não muda a indicação de fechamento quando a gente fala cirurgia convencional, percutânea ou cirurgia minimamente invasiva. Isso aqui o Rodrigo já mostrou. Tem shunt alto, tem sintoma, tem disfunção ventricular, classe 1 de indicação, não tem discussão. Paciente que tem hipertensão pulmonar irreversível, esse doente já passou do ponto, e isso seria foco para uma outra aula, a gente discutir o motivo de não fechar um CA. Então, esse é o nosso primeiro motivo. Outro motivo, embolia paradoxal repetitiva, mesmo na vigência de antiplaquetários ou antiagregantes, classe 2A de evidência, platipneia ortodeoxa, já foi discutido isso hoje. Esse é um outro motivo para que a gente deve fechar. E vários motivos levam a gente a fazer o diagnóstico. Veja que os doentes se apresentam de maneiras muito diferentes. Insuficiência cardíaca, arritmia, dispneia, sopro, né? Mas na maioria das vezes leva algum tempo, pelo menos 3 anos na maioria das vezes, entre o primeiro diagnóstico e a intervenção, pelos mais variados motivos que a gente não vai discutir aqui. O fato é que quanto mais tempo a gente demora para tratar esses doentes, independente da técnica, pior eles vão ficar. Veja que a pressão sistólica de artéria pulmonar sobe com relação à idade pelo tempo de exposição ao hiperfluxo pulmonar. E mais do que isso, mostra que o momento adequado de fechamento é o momento do diagnóstico. Quanto mais precocemente a gente fecha, maior o grau de reversão da disfunção ventricular, do tamanho ventricular direito, e maior o grau de reversão da hipertensão arterial pulmonar. E como a gente fecha, né? Foi a pergunta que foi feita para mim. Como a gente faz para fechar esse dispositivo? Olha só como não é um tratamento complexo. Então, o acesso venoso femoral, doente heparinizado, monitorização fluoroscópica e ecocardiográfica transesofágica ou intracardíaca, na imensa maioria das vezes. A gente vai cruzar o defeito, como vocês estão vendo aqui, com um catéter diagnóstico, e vai posicionar esse catéter lá na veia pulmonar superior esquerda. Na sequência, a gente vai colocar um fio-guia posicionado na veia pulmonar superior esquerda e vai insuflar um balão para que a gente mostre a cintura estirada, ou seja, a gente transforma um CIA, que muitas vezes ele é elíptico, no CIA redondinho, que o ecocardiografista vai conseguir dizer o fluxo parou de circular ao redor do balão, e aí a gente consegue medir
com exatidão o diâmetro dessa CIA e selecionar uma prótese que é um pouquinho maior do que esse diâmetro estirado, de modo que ela se fixe de maneira adequada. Veja só que o ecocardiograma transesofágico fornece medidas e imagens muito superiores à angiografia e, portanto, é o padrão ouro para selecionar o tamanho da prótese que nós vamos utilizar. Na sequência, como vocês estão vendo aqui, o delivery da prótese é posicionado na veia pulmonar superior esquerda, é retirado o fio guia e por dentro desse catéter a prótese é empurrada para dentro do átrio esquerdo. O primeiro disco é aberto dentro do átrio esquerdo, todo o sistema ele é recuado até ele encostar aqui no defeito do septo interatrial. Na sequência, a bainha é recuada expondo o disco da direita e esses dois discos, então, se acomodam adequadamente e ocluem o defeito, como vocês estão vendo aqui nessa imagem ecocardiográfica tridimensional muito bonita do disco esquerdo aberto dentro do átrio esquerdo. Na sequência, a gente faz o teste do rebocador, ou seja, o TUG test, ou seja, a gente puxa e empurra essa prótese para ter certeza que ela ficou adequadamente fixada, confirma isso no ecocardiograma transesofágico, se não existe, e no transtorácico, se estiver usando o transtorácico, para ter certeza de que não existe nenhuma complicação, nenhuma interferência com outras estruturas e que o disco esquerdo está totalmente do lado esquerdo, o disco direito está totalmente do lado direito, e só então a gente vai finalmente desrosquear, soltar o parafuso, soltar a cordinha e liberar essa prótese. Eu digo para vocês, esse é um procedimento que leva, na imensa maioria das vezes, 20 minutos de procedimento, 25 minutos de procedimento, se realizado nas condições ideais. É claro, nem todos os CIAs são feitos dessa maneira. Alguns são grandes, sem borda, com borda deficiente, com septo muito mole, flop, com orientação ruim do septo, e esses são procedimentos que a gente precisa ter bastante cuidado para realizar, não são procedimentos recomendados para serem feitos como primeira experiência. Qual a evidência de que isso é eficaz? Muitas, a gente tem muitas evidências na literatura. Um dos primeiros dados foi o pivotal para liberação no FDI do Amplatzer, mostrou que, inclusive, a curva de sobrevida livre de complicações do grupo device era melhor do que do grupo cirúrgico. Isso aqui não é uma comparação com cirurgia minimamente invasiva, é uma comparação com cirurgia por esterotomia mediana, uma evidência de 2002. A mesma coisa mostrou, ou muito parecida, o safety do Elex, que agora, na verdade, é a GOR, mostrando que eram iguais as curvas de sobrevida livre de eventos adversos nas duas técnicas. E quando a gente tem um procedimento que é igual, porém menos invasivo, a gente acaba tendendo para esse procedimento. Veja que a mortalidade por qualquer causa é muito baixa em qualquer uma das técnicas, seja cirúrgica ou seja transcatéter. Eu chamo a atenção aqui para a publicação do Di Bardino, mostrando a mortalidade com Amplatzer de 0,009. É muito baixa essa taxa de complicação desses procedimentos. E é claro, se a gente fizer um pool desses procedimentos e olhar as revisões sistemáticas que mostram que a gente tem de evidência, comparando as duas estratégias de fechamento, a gente mostra que existe muitas vezes uma superioridade do tratamento percutâneo comparada com o tratamento cirúrgico convencional em termos de complicação e de mortalidade a longo prazo. Veja que muitos dos estudos, a linha toca a linha de neutralidade de 1, e somente quando a gente joga um pool desses trabalhos que a gente consegue uma evidência a favor do tratamento percutâneo, quando a gente compara principalmente a taxa de complicações, ou seja, sangramento, arritmia, tempo de internação hospitalar. É claro que a gente precisa tomar muito cuidado e não dizer que isso é para todo mundo, botar o pé no acelerador lá no fundo e dizer, podemos sentar nessa estrada sem limite e fazer para todo mundo, porque as complicações existem. Perfuração, corrosão, migração do device, quebra desses devices, alergia a níquel. Então, o planejamento desses procedimentos e o treinamento pré-procedimento é fundamental para que a gente obtenha taxas de sucesso como as mostradas nessa meta-análise. Se isso não for feito de maneira adequada, a gente vai acabar com algumas dessas complicações. O fato é que o fechamento transcatéter ele é o novo gold standard em casos adequados. 80% a 90% das comunicações interatriais ósseo-secundum podem ser fechadas com segurança e eficácia. Defeitos assimétricos muito grandes e associados são do escopo do tratamento cirúrgico minimamente invasivo. A gente tem hoje 4 décadas de evolução desses devices, até que a gente chegasse num sistema seguro, eficaz e amigável como que a gente vê hoje. E o fato é que a cirurgia é definitivamente complementar e de maneira nenhuma competitiva
a esse tipo de tratamento. O fato é que se a gente tiver só uma chave no nosso chaveiro, se eu tiver uma ferramenta para tratar uma doença, certamente a gente não vai ter ferramenta suficiente para tratar todas as portas, todos os espectros dessa doença, e a gente vai tratar ou erroneamente, ou vai tratar somente uma parte dos doentes que a gente podia estar tratando. O que a gente precisa é um canivete suíço de ferramentas. A gente precisa de um profissional que seja capaz de lidar com os catéteres, precisa de um profissional que seja capaz de lidar com a imagem, precisa de um profissional que seja capaz de lidar com as complicações, as conversões e com as indicações de um procedimento que às vezes precisa de circulação extracorpórea, precisa ser minimamente vazio ou precisa ser a céu aberto. E isso sim vai oferecer segurança e tratamento adequado aos nossos pacientes da comunicação interatrial. A gente precisa aprender a usar os simuladores, precisa aprender a treinar esses procedimentos. Simuladores como o da Mentice, por exemplo, que nós utilizamos regularmente nos cursos, conseguem simular uma série de situações, então o indivíduo consegue implantar 10, 20, 30, 40, 50 vezes aquele procedimento antes de partir para o seu primeiro caso, que deve ser feito com o proctoring, né, com o proctor. Tem uma série de profissionais aqui hoje online que estão aí totalmente disponíveis. O Pope mesmo disse, estou aqui para viajar e para onde vocês quiserem para fazer os procedimentos com vocês. E é isso que a gente faz, né? A gente precisa treinar, né? Na semana que vem, por exemplo, a gente tem um módulo de CIA e FOP online, infelizmente, para mostrar esse tipo de técnica aí com coração suíno, com uma série de novos recursos, e no dia 13 para falar sobre CIA, PCA e leak perivalvar. Aqui eu coloquei apenas alguns dos cirurgiões que já fazem esse tipo de técnica, que oferecem essa possibilidade de escolher o melhor procedimento para o melhor paciente. Me perdoem aqui todos que eu não coloquei a foto, eu só achei a foto de alguns na internet, mas tem muitos outros que fazem isso regularmente, então certamente o país inteiro hoje está muito bem assistido em termos desse tipo de técnica. E a gente não pode esquecer que esse não é um reconhecimento, uma opinião da especialidade. Essa é uma opinião do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, que publicou uma retificação da sua portaria do SUS, que incorporou o tratamento da comunicação interatrial de maneira percutânea, o CBO do médico cirurgião cardiovascular, reconhecendo que esse é um profissional capacitado e adequado a lidar com esse tipo de preocupação. Então, meus amigos, muito obrigado. Espero que eu tenha respondido para quem a gente deve fazer, quando, como e principalmente que a cirurgia e o tratamento percutâneo são procedimentos complementares e que selecionar quem vai para cada procedimento é o que está no cerne da discussão que a gente teve hoje. Muito obrigado. Ótimo, muito bom. Muito obrigado, Diego. Aqui a gente já vai passar para algumas considerações, algumas perguntas. Eu queria que o Mixel falasse um pouco se o Brasil é bem heterogêneo. Nem em todo lugar a gente tem um eco transesofágico 3D, ou até mesmo eco transesofágico, ou o eco intracardíaco. Você acha que é necessário o eco intracardíaco ou o eco com 3D para fazer esse tipo de procedimento, Mixel? Para quem que é a pergunta? Isso é para o Michel? Para mim. Para mim é pergunta, Rodrigo? Isso, Michel. Bom, eu confesso a você que eu não tenho experiência com eco intracardíaco, tá? Todos os procedimentos que nós acompanhamos foi com eco bidimensional e tridimensional, tá? Bom, como eu não tenho experiência com a parte intracardíaca, eu posso dizer, e aí com todo o viés, que o transesofágico tridimensional é muito eficaz, tá? Não deixa dúvida quanto à factibilidade do procedimento, né? E, obviamente, por questões logísticas, eu acredito que o procedimento com eco intracardíaco talvez não seja tão disponível, né, para todo mundo. Que ótimo. Pope, uma pergunta para ti. Esse procedimento de fechamento percutâneo de CIAS é o único procedimento que você faz usando materiais e técnicas endovasculares ou transcatéter? Foi a tua primeira experiência com isso ou você já é
um tipo de material e a fisiologia do tratamento já é uma coisa comum para você, Pope? Eu comecei, bom, o primeiro caso endovascular que eu fiz foi na residência ainda em 2002, 2003. Foi lá com o Márcio Miyamoto, lá em Curitiba. Depois disso eu comecei com tratamento endovascular de aorta. Eu acho que eu comecei eu comecei a fechar forame, comecei a fechar CIA e forame oval depois de começar a TAV. Mas foi um procedimento que, assim, entre todos esses procedimentos, tratamento de aneurismas, tratamento TAV e fechamento de forames intracavitários, é aquilo que eu falei, é mais simples de você começar, porque a técnica é relativamente simples, é segura e é bem fácil de você, inclusive para o proctor ensinar também, é um procedimento. Ótimo. Rodrigo, só para deixar claro que o Rodrigo não odeia o Clouseau, né? É um excelente cirurgião transcatéter também. Rodrigo, na tua prática clínica, você indica na maioria das vezes o fechamento CIA através de oclusores e só deixa a minimamente invasiva para os casos excludentes, ou você tem algum tipo diferente de abordagem? Então, na verdade, depende muito, assim, a seleção ela é muito caso a caso, né? Mas é muito importante que o cirurgião domine esse tipo de procedimento e possa, eu costumo dizer o seguinte, hoje quando um paciente chega com um defeito estrutural no meu consultório, a gente consegue oferecer a ele toda a gama de procedimentos que pode ser realizado, ou seja, desde o procedimento mais agressivo, que muitas vezes é necessário, que é a esternotomia, né? Até o procedimento minimamente invasivo, com a videotoracoscopia, o procedimento transcatéter, ou seja, TAV, fechamento CIA, CIV, LIC, enfim, pelas mais diversas vias, tanto transapical, como outras vias alternativas, procedimentos combinados, enfim. Mas o mais importante que eu acho é que, assim, o Diego ilustrou isso muito bem, né? O Diego é um showman para falar esse tipo de coisa, fica mais fácil ouvir dele do que ouvir de mim. Mas é muito importante a gente entender que é um canivete, assim, que tem várias pontas, que tem várias formas de se oferecer e que é importante que não haja conflito de interesse. E esse conflito de interesse ele não acontece porque uma pessoa tem um determinado viés financeiro, não é nada disso. O conflito de interesse ele nasce pela limitação de treinamento que a pessoa tem. Então, quando você pega, por exemplo, um cirurgião cardiovascular, ele sabe fazer uma esternotomia, ele sabe pôr o paciente em extracorpórea, ele sabe colocar um dispositivo de assistência ventricular, ele sabe usar a videotoracoscopia, ele sabe fazer o procedimento transcatéter. Quando a gente pega os outros profissionais, por exemplo, o cardiologista intervencionista, existe esse viés de limitação. Se ele implantar uma prótese, um oclusor, e esse oclusor se disposicionar e se tornar não resgatável, ele não vai conseguir resolver o problema. Então, eu acho que por uma questão de segurança, os procedimentos estruturais eles devem estar na mão de cirurgiões cardiovasculares e o cardiologista intervencionista deve fazer parte desse hard team, com certeza, inclusive dentro do procedimento, mas é importante que o gatekeeper desse doente seja o cirurgião, que seja a pessoa que vai bater o martelo, porque é a pessoa que vai conseguir resolver os problemas. Em relação à seleção da mix ou da terapia transcatéter, como eu falei, depende muito de caso a caso, e não é primeiro aí se não der, depois o outro. Muitas vezes a gente oferece um ou o outro de acordo com o caso do paciente. Okay. Diego, como cirurgião cardiovascular, nos fale sobre a sensação de fazer o procedimento transcatéter por fluoroscopia utilizando aquela memória visual que a gente tem no campo cirúrgico convencional. Anderson, antes de responder a sua pergunta, eu vou só fazer um comentário da resposta do Michel, né? Sobre o eco intracardíaco ou eco transesofágico. É claro que é possível fazer com eco transesofágico. Mas eu acho que você ter mais um profissional com uma outra visão, podendo fazer diagnósticos adicionais, de uma colaboração tão importante
que não foi uma, nem duas, nem três vezes que a gente chega num procedimento e descobre alguma coisa nova porque estava com o ecoesofágico, com o ecocardiografista treinado e experimentado. Então, acho que não dá para abrir mão dessa conjunção de trabalhos que a gente tem, por exemplo, com o Michel, quando os casos lá que o Alexandre Magno faz com eles. Eu acho que o cirurgião tem uma visão espacial e tridimensional que é inerente à sua especialidade, né? O tratamento cirúrgico aberto. Então, quando ele faz essa integração de imagem, ele aprende o eco, ele aprende a fluoroscopia, fica fácil ele entender o que está perto do quê, né? Por que a prótese está encostando no átrio direito, ela está encostando na válvula órtica, né? Por que aquilo está perto do seio não coronariano, do seio coronariano direito, né? E consegue fazer um diagnóstico muito mais precoce das complicações e, portanto, oferecer um tratamento muito mais seguro. Então, acho que essa visão, essa integração anatômica espacial é um handicap adquirido da cirurgia convencional. Ótimo, lembra que é mais fácil fazer um CA do que fazer uma TAV, né? Aquilo que o Pope falou, né? Não sei se você quer comentar isso também, mas assim, eu acho que a curva de aprendizado do CA ela é infinitamente menor do que a do TAV, é um procedimento que você pode fazer com muito mais tranquilidade, muito mais calma. Eu diria que é o primeiro procedimento a se fazer transcatéter quando você está aprendendo a fazer, mais fácil que o stent de aorta, por exemplo. Ótimo, ótimo. Então, gente, agradeço a todos os panelistas. Lembrar que a Associação Cardiovascular de Intervenção é um órgão civil associativo voltado ao cuidado das doenças cardiovasculares, é multiprofissional, multidisciplinar. Estão todos convidados a participar. Nesse primeiro ano aí a gente está com inscrição gratuita. A gente quer que vocês todos contribuam com a gente no desenvolvimento desse novo órgão. Vamos fazer agora o sorteio, gente. Aí, para quem se inscreveu, o primeiro sorteio vai ser aí para o curso do Rodrigo, para o módulo de cirurgia minimamente invasiva vídeo assistida de comunicação interatrial. A gente vai publicar nesse momento o ganhador aí dessa vaga. Se o Rodrigo quiser falar um pouquinho enquanto aparece o ganhador, quando é que vai ser esse módulo, como é que funciona? Então, na verdade, o curso ele sempre se desenvolve, são 10 módulos, né? Uma pós-graduação lato sensu, reconhecida pelo Ministério da Educação em cirurgia minimamente invasiva. E o que acontece é que a gente, por conta do Covid, da pandemia, a gente está com o primeiro módulo on hold, né? Então, o primeiro módulo é de introdução, geralmente ele é em abril, e o módulo de defeitos do septo é a seguir em maio. Mas a gente não começou o curso esse ano ainda, mas tão logo comece, e o segundo mês já é o módulo de defeitos do septo, e aí a gente passa a data para quem ganhar, é simples assim. Tá bom, Diego, do Inova. O Inova, vamos ter 2 módulos, né? Um agora no sábado sem ser esse, o outro. O primeiro módulo é de CIA, e o segundo módulo de CIV e PCA. E lembrar que no meio disso tudo a gente ainda tem as indicações off-label, né, dos dispositivos, leak perivalvar, né, outros tipos de fechamento de vazamentos vasculares que a gente pode também utilizar. Precisava colocar o Inova aí, Rodrigo, você que está colocando, para ele poder compartilhar a tela para mostrar o sorteio. Espera aí. Deixa eu localizar ela aqui. Está como Inova Health. Isso. Vou abrir o microfone também, peraí, que eu não consegui localizar ela, só um pouquinho. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a minha tela do sorteio. Então, o primeiro sorteio que a gente vai fazer vai ser do curso do Dr. Rodrigo, correto? E na sequência, a gente faz o sorteio do Inova. Todo mundo que mandou o nome pelo chat foi passado para esse site, tá bom? Então, a gente vai sortear o primeiro. Só uma dúvida, Anderson. São 3 sorteios, né? Um para o Rodrigo, um para o primeiro módulo e outro para o segundo módulo de Inova, né? Exatamente. Exatamente. Posso? Pode. Doutora Laisa, então, ganhou o sorteio do curso do Dr. Rodrigo.
Ok? Eu vou pedir para depois você mandar aí no chat o seu e-mail para a gente poder entrar em contato com você, tá? Combinado. Exato. Vou sortear o próximo, que é o módulo de CIA e FOP, que acontece no dia 6, pelo Inova. Depois a gente pede para as pessoas também mandarem o e-mail, tá bom? Vamos lá. Doutor André, o doutor André, a maioria não vai saber, ele foi ganhador desses módulos em um outro sorteio. Nossa. Duas vezes o meu. Então, vamos sortear novamente. André, Doutor Alexandre M. Menezes. Então, o primeiro módulo do Inova de CIA e FOP. Mandar para a gente, por favor, o e-mail. E agora para o módulo de CIV, PCA e LIC perivalvar, que acontece no dia 13 de junho. Doutor Guilherme Winter. Então, por favor, também nos mande o e-mail que a gente possa entrar em contato. Tá ótimo, gente. Então, lembrando, todos estão convidados aí a fazer parte da ACI, Michel, Renato, Pope. Espero contar com vocês, aí a ACI, com a participação permanente de vocês, a contribuição de todos. Agradeço a todos, fiquem bem, né, e até o próximo webinar. Boa noite a todos. Boa noite a todos.